Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, tem poucas semanas, e nesse vídeo eu falei sobre um fato que aconteceu no dia do aniversário do meu sobrinho. E eu falei sobre os limites que algumas pessoas acabam colocando, acabam projetando nos outros. Problemas, frustrações e fraquezas mesmo, que algumas pessoas acabam projetando nas outras pessoas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os sonhos que as pessoas têm e que muitas vezes elas dedicam a vida para poder realizar esse sonho. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Assim que eu me formei em medicina, bem no comecinho, no ano 2000, eu entrei na residência logo em seguida, mas não foi residência em oftalmo não. Eu tinha escolhido fazer anestesia na época, completamente diferente. E eu fiz anestesia por 3 meses. Só que eu vi que eu não estava gostando tanto assim da especialidade. Eu não estava 100% feliz com a área que eu tinha escolhido. E eu resolvi parar e fazer uma outra prova. E aí eu tive que esperar até o ano seguinte para poder começar tudo de novo. E foi nessa segunda prova, no ano seguinte, que eu decidi então fazer oftalmo. Bom, só que nesse período, nesse intervalo de tempo, eu tinha que trabalhar, eu tinha que me sustentar. E eu acabei escolhendo trabalhar num posto de saúde. E eu fiquei trabalhando nesse local o ano inteiro, nesse posto de saúde. E lá eu fazia de tudo. Eu era o médico de referência do posto, ou seja, eu trabalhava nesse período, eu tinha a minha fonte de renda e ainda tinha que estudar também para poder fazer a prova de residência. E nesse caso então, eu tinha mudado, eu escolhi fazer oftalmo. Nessa época eu já sabia o que eu queria fazer. E aí nesse período, nesse mesmo ano, já trabalhando nesse posto de saúde, de vez em quando a gente era chamado para poder fazer uma visita domiciliar. Era assim. Eu saía do posto de saúde e a gente ia na casa dos pacientes, dos moradores ali da região, para poder fazer a consulta e o acompanhamento dos pacientes que precisavam. E uma dessas visitas me marcou muito, me marcou tanto que eu lembro de detalhes até hoje. E não foi pela parte médica que me marcou não, foi mais pela lição de vida que eu tive nesse dia. A história foi assim. Eu entrei numa casa de uma família e fui recebido pela mãe. E ela já estava lá me esperando. E ela sabia que a gente ia lá. Ela tinha feito a solicitação para que a gente fosse lá. Bom, eu fui chamado porque eram 3 filhos e esses 3 filhos estavam com pneumonia. E eu fui acompanhar para saber se o tratamento estava sendo bem feito. E na hora que eu explicar, vocês vão entender por que essa mãe não pôde levar os 3 filhos no posto de saúde. Bom, a história era, eles eram adultos jovens, eles não eram gêmeos. E a diferença de idade de um para o outro é de mais ou menos 1 ano. Só que os 3 filhos tinham nascido com paralisia cerebral. E olha, o vídeo de hoje não é para falar sobre paralisia cerebral, não é esse o assunto, até porque não é minha especialidade. Paralisia cerebral é uma condição muito delicada, tem alterações neurológicas permanentes e tudo isso acaba afetando a parte motora, a parte cognitiva e assim, é uma situação que mexe com toda a família. E são pessoas que ensinam muito pra gente, pelo menos eu vejo assim. Bom, mas esse não é o ponto central. A história dessa família era, essa mãe, ela teve o primeiro filho e ele nasceu com paralisia cerebral, mas mesmo assim ela tentou engravidar de novo. Pelo menos foi o que ela me contou na época. E aí o segundo filho também nasceu com paralisia cerebral e de novo, mesmo com toda a dificuldade que ela estava enfrentando, ela quis engravidar de novo, mais uma vez. E na época não foi questão de descuido, não foi esse o ponto. Ela quis realmente engravidar mais uma vez. E ela engravidou, teve mais um filho, que era o terceiro, que também nasceu com paralisia cerebral. E olha, aqui cabe uma análise do tamanho do mundo, uma análise gigantesca. Eram 3 filhos, os 3 com paralisia cerebral, e ela quis engravidar pela 4ª vez, mais uma vez, porque segundo ela queria ter um filho que não tivesse essa condição. E olha, o que eu vou falar agora, eu sei que hoje tudo que a gente fala é motivo de análise, é motivo de julgamento. E eu não estou aqui para isso. Eu estou me referindo ao que eu vou falar nesse exato momento. Na época, ela me falou que ela queria ter um filho normal. E eu entendi o que ela quis dizer com um filho normal. Eu entendi isso. Eu espero de verdade que você também tenha entendido com o que ela quis dizer com normal. E ela engravidou pela 4ª vez e nasceu uma criança sem paralisia cerebral. No dia que eu conheci, era uma adolescente muito bonita, estava a família toda nesse dia, ou seja, era uma mãe com 4 filhos, 3 filhos homens com paralisia cerebral e essa menina. E os 3 filhos, eles todos ficavam deitados na sala, em colchões, eles passavam o dia todo lá.
Do ponto de vista clínico, eles estavam melhorando, estavam bem melhores. E eles estavam com pneumonia porque eles tinham dificuldade na deglutição. E a própria condição que eles tinham favorecia a pneumonia. Mas eles estavam bem também, estavam bem melhores, estavam melhorando. Isso era o mais importante. O que mais me chamou a atenção nesse dia foi a postura da mãe, um carinho com eles. Um carinho assim que chamava a atenção. Mas o principal foi uma coisa que ela me falou. Ela falou assim: doutor, eu nunca desisti do meu sonho. Os meninos nasceram com essa condição, mas eu tinha certeza que o meu quarto filho seria diferente. E assim foi. A filha dela não teve paralisia cerebral. E aí, depois da visita, eu fui embora com aquilo na cabeça. Eu fui pensar, com aquele sentimento no coração. Aquela frase ficava voltando para mim. Eu nunca desisti do meu sonho. Eu sempre lembro dessa história. E essa frase sempre volta na minha cabeça. Sempre, sempre, sempre. Essa história me emocionou tanto e me emociona até hoje, que me marcou muito, me marcou a postura daquela mãe frente às crianças, frente aos filhos. O respeito dela, o carinho dela com os filhos, com todos os 4, e sempre que eu passava por alguma situação que de alguma forma me fazia lembrar daquela mãe e daquela frase, tudo mudava para mim. E aqui eu quero dividir com você uma pergunta. Existe limite para um sonho? Qual que é o limite? Quem pode impor um limite? E olha, tudo na vida pode acontecer. A gente nunca sabe o dia de amanhã, nunca sabe. E mais uma vez, eu gosto muito de um filme que chama O Náufrago, com Tom Hanks. E ele fica lá, ilhado, tido como se tivesse morrido. E ele fica com aquela bola de vôlei, Wilson, que ao meu entender era a projeção dele mesmo. E ele dividia todas as frustrações que ele tinha com aquela bola. As tristezas, as angústias, os projetos, os sonhos. E mesmo estando lá, isolado numa ilha, ele acreditou em um desejo. E num sonho também. E ele conseguiu realizar esse sonho. Ah, Dr. Gilson, mas isso é um filme. Realmente, é um filme mesmo. E no final do filme ele fala assim: eu sei o que eu tenho que fazer agora. Eu preciso me manter respirando, porque amanhã o sol vai nascer. E quem é que sabe o que a maré vai trazer? Olha, essa é a nossa vida. A gente precisa estar pronto sempre para aquilo que a maré traz para a gente. A gente não pode desistir do nosso sonho nunca. E o final do filme é sensacional. Ele vai entregar uma encomenda que ficou com ele durante os 4 anos que ele ficou isolado naquela ilha. E ele vai numa fazenda bem distante, já depois de ter voltado. E ele vai entregar esse pacote. E ele escreve assim no pacote: esse pacote salvou minha vida. Obrigado, Chuck Noland. E ele vai embora da fazenda, porque não tinha ninguém lá. E aí no caminho de volta, saindo da fazenda, ele encontra com uma moça numa caminhonete. E eles param, conversam, o lugar era bem deserto, e por causa de um símbolo que parecia as asas de um anjo e que estava no adesivo na carroceria da caminhonete, ele descobriu que aquela moça era a dona da fazenda onde ele tinha deixado o pacote. Ou seja, tudo que ele viveu, todo aquele sofrimento, tudo aquilo que ele passou foi para chegar naquele dia e conhecer aquela pessoa. E olha, é importante, tá? Pelo menos essa é a análise que eu fiz na época. E bom, coincidência ou não, esse filme aconteceu, esse filme foi lançado no mesmo ano que eu tinha conhecido aquela mãe, que falou aquela frase que ficou marcada na minha mente: eu nunca desisti do meu sonho. O que eu acho é que a gente tem que estar sempre pronto para aquilo que a maré pode trazer. E realmente, nunca desistir dos nossos sonhos. Grande abraço.